Quando a nora de Kitty Maita ficou doente em julho, ele foi acusado de lançar um feitiço nela. Maita foi até a polícia, mas ninguém pôde protegê-lo de parentes irados que queimaram sua casa. Foi então que ele veio para este centro de resgate a 3h30 da cidade costeira de Mombasa, que recebe pessoas acusadas de praticar bruxaria. Hoje é o dia da cerimônia de purificação, uma prática passada por gerações nesta parte do Quênia. O corpo é pintado e a cabeça raspada para que a aparência seja completamente nova. Com os olhos vendados, ele é levado para um local no meio da mata. Lá, o curandeiro canta e limpa o seu espírito. E Maita promete renunciar à bruxaria. As pessoas confiam em mim porque sabem que se eu purifiquei um bruxo e ele voltar a praticar magia, ele vai morrer. O ritual dura cerca de 1 hora e envolve todos do centro. No final, Kitty fica amarrado e coberto por um pano. Uma galinha é sacrificada e o sangue do animal é passado em seu corpo. Por último, ele bebe uma poção feita de ervas e sangue de galinha. A transformação agora está completa e todos comemoram a possibilidade do retorno para casa. Vão acreditar que fui purificado porque vou chegar com o curandeiro. Apesar de a prática de magia ainda acontecer no condado de Kilifi, muitas pessoas já foram falsamente acusadas. A maioria não pode voltar para casa porque é jurada de morte. O centro de reabilitação diz que os idosos são os principais alvos porque possuem terras e os seus parentes as querem. Só este ano, 50 suspeitos foram mortos aqui. O governo não se envolve muito nestas questões. Quando alguém é morto por suspeitas de prática de bruxaria, o governo é condescendente nas investigações. Nos 50 casos de morte, ninguém foi preso e nem sequer há suspeitos de terem participado dos crimes. Para a polícia, estes assassinatos são extremamente difíceis de serem investigados porque as testemunhas não aparecem. Os agentes tentam educar as comunidades para evitar outros ataques. Mas, enquanto isso, o centro de resgate vai continuar a receber e proteger quem precisa de ajuda. Graça e paz, vamos aqui na nossa Bíblia digital. Sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Gênesis capítulo 8, versículo 21. Queridos, vamos fazer nessa sequência da maldade dos homens a mesma sequência que nós tivemos com praticantes e não somente ouvintes da palavra, como estamos tendo com pregai a tempo e fora de tempo. Agora vamos fazer essa sequência de a maldade dos homens. Eu não vou me ater no que nós vimos agora nesse vídeo que antecede a minha fala, a questão religiosa, de jeito nenhum. Purificação, sangue, animais, nada disso. O que eu quero me ater aí é justamente a isso, a maldade do coração do homem. Pessoas, o rapaz foi acusado aí, talvez que injustamente, porque sua nora ficou doente de bruxaria. Procurou a polícia local, não teve apoio, respaldo, e no entanto foi mandado para o Centro de Reabilitação para Bruxos. E assim, muitos outros, como nós vimos na reportagem, idosos levados também para lá e não podem nem mais voltar para suas casas porque são possuidores de terras e seus parentes querendo a ganância, né? A ganância, querendo aquilo que ainda não é seu por direito, porque o cidadão ainda está vivo, inventa uma história dessa de bruxarias e não podem voltar porque são ameaçados de morte, e outros 50 naquele período da reportagem haviam sido mortos também. Vejam vocês, aí é que está a questão. Foi por causa de condições como esta que, nesse capítulo de Gênesis que nós lemos, que antecedeu ao dilúvio, que Deus destruiu a humanidade por causa da maldade do seu coração. Por que Deus vai trazer juízo sobre a terra? Por causa da maldade do coração do homem. Tem um coração mau desde a sua meninice. Tem imaginação, seus pensamentos são ruins. É por isso que nós temos
o apóstolo nos recomenda tomarmos cuidado com nossos pensamentos, porque o pensamento pode conceber a ação, seja ela falada, seja ela praticada. E isso gera o pecado. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. É por isso também que a palavra ela entra para transformar a nossa mente, porque a nossa mente, a nossa imaginação, a imaginação é produzida onde? Na mente, claro, né? Ela tem que ser transformada, porque o pensamento que se passa pela nossa cabeça só são pensamentos de maldade. É incrível isso que acontece conosco. A gente passa um dia inteiro trabalhando, rindo, brincando, se aborrecendo também. Quando chega no término, que a gente deita a nossa cabeça no travesseiro, geralmente o que nos sobrevém? Aquelas pessoas, principalmente, que não têm Deus no coração, pensamentos maus, pensamentos ruins. Da próxima vez, se fulano fizer assim, vou fazer assado. Se me falar assim, vou falar daquele jeito. Enfim, eu vou contar o que eu sei. E aquela coisa toda que vem, assim, sem necessidade nenhuma. Sem necessidade de estar nem pensando naquele momento. Era a hora para você deitar e dormir. Não é nem para estar pensando, planejando, maquinando mal contra o seu próximo, o seu semelhante. Até mesmo porque nós não somos exemplo para ninguém. O exemplo é Jesus. Nós não somos exemplo porque o exemplo que as pessoas veem na nossa vida... Como você fala que não é exemplo e de repente a gente tem que se tornar exemplo para as outras pessoas que são cristãs? Veja bem o que eu quis dizer. O exemplo que as pessoas veem na nossa vida é o exemplo de Cristo. É a palavra de Deus em nós, não somos nós. É a palavra de Deus atuando na nossa vida. É a palavra de Deus nos transformando, nos aperfeiçoando. É a palavra de Deus nos moldando ao caráter, à perfeição de Cristo. É a palavra. O Espírito Santo vem com essa palavra e começa a modificar, né? Numa linguagem mais fácil de se entender, ele pega a vassoura e começa a varrer. Sabe a dona de casa varrendo? Sujeira. E olha que tem sujeira, hein, querido? Olha que tem sujeira dentro do nosso coração. Então o Espírito vem e a cada dia ele vai varrendo, fazendo aquela faxina no compartimento. Né? Um quarto, uma sala, uma cozinha, um banheiro, seja lá quantos compartimentos tem o seu coração aí. E precisa ser limpado, precisa ser faxinado, vamos dizer assim, né? Uma linguagem nossa. Precisa ser limpo realmente. E o Espírito vem limpando. E às vezes ele pensa, não só varrer, precisa jogar aquela água do Espírito, né? Dar aquela lavada boa. Aí a pessoa olha pra gente assim, começa a ver Cristo em nossa vida. E graças a Deus por isso, que eles conseguem enxergar isso em muitos de nós e começam a seguir o exemplo. Aí sim você passa a servir até de testemunho, mas porque o testemunho não é seu, o testemunho é do Senhor. Eles começam a ver o Senhor na tua vida. Eles começam a ver Jesus na tua vida e sinta-se feliz por isso. Sinta-se mais do que feliz, bem-aventurado até que o Senhor ele faz morada, está habitando no teu coração e para tal você está servindo de exemplo para o trem. E a maldade do coração está sendo tirada. Está sendo retirada aos poucos. Isso aí a gente estamos falando de um país pobre, de uma das províncias ali da África. Né? A África toda, um continente dividido em vários países, para quem não sabe, não é um país inteiro só, que chama-se África. E a pobreza, você vê que o pessoal já nem tem, e o pouco que se tem, ainda tem o outro que está com a ganância em cima da posse do outro lá, e inventa história, olha só, começa a inventar história, quando não vai lá, mata, inventa, olha, é feiticeiro, vamos matar, pô, matou e vamos lá pegar a terra para nós. Que é isso, queridos? Que absurdo. Mas é por isso que o Senhor ele veio para nos alertar. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Você imagina Deus um ser santo, um ser puro? Se nós que somos seres humanos cheios de falhas, imperfeitos, olhamos para certo tipo de coisa e ficamos indignados, imagina Deus olhando da sua santidade dos altos céus, olhando para o que fazemos. Não é? Por isso foi que
o dilúvio veio como sentença naquela geração e para esta virá juízo. Então, enquanto é tempo, vamos procurar trilhar o caminho certo, que é Jesus. Procurar o caminho da santidade, da retidão, da santidade, da purificação e procurar deixar o Senhor tirar o mal que habita em nós, para que o bem que habita nele venha nos preencher. Amém?